Qual a visão espírita sobre a responsabilidade dos governantes? Por que alguém escolheria, por livre e espontânea vontade, vir com grandes dificuldades na vida, como, por exemplo, a pobreza ou doenças graves? Como provar que existe a reencarnação? Vamos conversar sobre esses questionamentos feitos por vocês que assistiram aos vídeos do canal. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Vamos ver alguns questionamentos interessantes que algumas pessoas fizeram sobre os vídeos de outubro, sendo essa a primeira parte sobre o vídeo 4, Reencarnação. Eu ressalto que a demora em responder aos questionamentos é por conta da necessidade de montar um roteiro, de realizar uma gravação, as edições do vídeo e tudo mais. Mas sempre farei vídeos respondendo e comentando as dúvidas que vocês trouxerem. Portanto, eu reforço o convite para que todos participem. E novamente temos aqui então o nosso convidado especial, meu grande irmão Adriel. Aqueles que não conhecem o Adriel, eu apresentei ele, né, e parte da história dele, em mais detalhes, no vídeo sobre as dúvidas de setembro, a primeira parte. Deixarei o link aqui acima para aqueles que tiverem interesse, né, no início do vídeo. Então, a gente conversa um pouco mais ali sobre a história do Adriel. Então, para iniciar esse vídeo 4 sobre reencarnação, passo primeiro a palavra ao Adriel para as suas colocações iniciais. Bem-vindo, Adriel. Muito obrigado, Guilherme, né? É uma honra estar mais uma vez aqui, para a gente estar nesse diálogo importante de esclarecimento, né, para o nosso público. Possamos, né, conforme o nosso conhecimento, sabemos que ainda temos muito a aprender, não somos detentores da verdade, né? Mas vamos buscar, através dos conhecimentos que temos da doutrina espírita, esclarecer as dúvidas, né? Trazer uma luz em relação a essas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, né, Adriel? Então, seguimos assim. Faço uma última observação, né, que as perguntas feitas por vocês, que forem destinadas pelo YouTube, então eu mostrarei aqui, né, a pergunta junto com a pessoa que realizou o questionamento. Mas aqueles, né, que trouxeram essas perguntas por outros meios privados, como o Instagram, o WhatsApp, então eu mostrarei aqui somente a pergunta feita sem a referência da pessoa para manter a questão da privacidade. Então fiquem bem à vontade, né, aqueles que quiserem trazer questionamentos, de utilizarem, né, a ferramenta e a forma que lhes atender melhor. Vamos assim então para a primeira pergunta, feita pelo nosso grande amigo Paulo. Então o Paulo perguntou o seguinte, Paulo Rodrigues, né, perguntou o seguinte: como devemos agir em relação ao momento que estamos passando, sendo que as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer o bem, de decidir por nações e estão agindo de uma forma bastante complicada? Então, primeiro agradeço, né, ao Paulo por direcionar esse questionamento, e é uma pergunta muito interessante. E eu digo o seguinte: por mais que a gente fique insatisfeito ou incomodado, né, com decisões que os nossos governantes vão tomando, e às vezes a gente percebe que não são as decisões mais corretas em prol do bem-estar de todos, e sim, né, focados no individualismo, focados em si próprios. E tem uma coisa bem interessante na doutrina que os espíritos nos trazem, que é sobre as provas. E várias vezes os espíritos mais evoluídos nos referem que a prova da riqueza e a prova do poder são umas das mais difíceis às quais a gente pode estar submetidos. E a pessoa pode se questionar inicialmente: ah, mas como assim, Guilherme? Eu gostaria de ter riqueza, de ter o poder, como assim é uma prova muito difícil? Por conta da tentação. Então imaginem só, né? Estamos aqui, eu e o Adriel, né, no final de semana, destinando o nosso tempo a estudar e nos preparar sobre a doutrina, para gravar um vídeo, né, para vocês sobre isso, buscando, por exemplo, o centro espírita para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Vocês acham que
A maioria das pessoas que tem, né, que detém o poder, grande riqueza, vão estar fazendo algo parecido com isso? As pessoas que têm a riqueza e têm o poder, eu acho que a pessoa vai estar, né, num momento de lazer, buscando as coisas de Deus, buscando estudar sobre a espiritualidade, sobre a sua evolução moral? Ou a maior probabilidade é de que essa pessoa esteja, né, envolvida nessas coisas da riqueza e do poder. O cara vai para o seu jatinho, vai para um iate, vai para festas luxuosas, vai estar em torno disso. O poder ali demandando dele certos acordos, né? Então, percebam que a tentação para a pessoa ficar voltada para o materialismo, para as coisas materiais, é muito maior. Então, por mais que olhando no momento presente a pessoa possa achar maravilhoso, né, ter o poder e a riqueza, quando nós olhamos para o futuro, para as conquistas morais e espirituais, a prova da riqueza do poder já é muito complicada pelo simples fato de que vai ser muito mais difícil essa pessoa buscar as coisas de Deus. E ainda existe o outro dito, né, que nos remete a Jesus, que é: a quem mais for dado, mais será cobrado. Ou seja, essas pessoas que recebem, né, de Deus a oportunidade de deterem um grande poder ou grande riqueza, será cobrado dessas pessoas que elas façam pelos outros muito mais do que nós que estamos aqui, né? Muito mais do que nós temos de condições. Então percebam nessa questão. A engrenagem de Deus, ao mesmo tempo, a engrenagem de Deus ela é perfeita. Então, por mais que os governantes estejam tomando decisões erradas, e acreditem, sem sombra de dúvidas, eles irão pagar muito caro por isso, por tomarem decisões que beneficiam somente a si próprios e não o bem-estar de todos. Mas nós, né, as pessoas que passam pelas dificuldades por conta dessas decisões, nós não somos vítimas, não somos coitadinhos. Né? Não existe a imperfeição nas leis de Deus. Ou seja, todos que sofrem, de alguma maneira, por uma decisão errada, também são pessoas que precisam aprender algo por conta daquilo. Né? Nós não somos santos, estamos muito longe disso. Ou seja, tomamos muitas decisões erradas no passado e hoje nós temos que colher certos aprendizados por conta disso. E muitas vezes esses aprendizados, esses sofrimentos e dificuldades vão vir através das escolhas erradas que os governantes acabam tomando. Mas, para terminar, então, né, voltando ali na pergunta do Paulo, né, como devemos agir referente a isso? Na minha visão, o que nós devemos fazer é deixar de nos preocupar tanto com isso. É claro que é importante nós sabermos, né, o que é o certo, o que é o errado, as escolhas que as pessoas fazem e tentar trazer isso como ensinamento para nós. Mas não ao ponto de nos preocuparmos mais com isso do que com a nossa própria melhora. Existem tantas coisas ao nosso alcance que nós podemos melhorar em nós mesmos, em auxiliar as pessoas à nossa volta, em fortalecer a nossa fé. E muitas vezes eu percebo as pessoas gastando tempo e energia se preocupando ou reclamando dos governantes. Mas no seu pequeno círculo diário, ela tem tantas pequenas coisas para fazer e se tornar alguém melhor. Se cada um de nós formos nos tornando alguém melhor, faremos assim com que a nossa sociedade se torne também melhor. Então passo ao Adriel, né, para a colocação dele referente a essa pergunta. Muito importante, né, o que o Guilherme colocou aqui, porque muitas vezes a gente observa, né, os problemas que estão acontecendo no nosso país, no nosso planeta, e às vezes a gente se sente impotente, né, referente a isso, né? Colocamos aí que não, é quem detém o poder que decide tudo, então eu vou seguir nesse mesmo sentido. E não é dessa maneira que a gente tem que observar, né? A gente, por mais que possa fazer pouco, ou a gente pressupõe, né, que não temos muito poder em relação a certas coisas, no nosso ciclo, né, familiar, social, a gente pode ter uma influência muito positiva, principalmente através das nossas ações, né? Digamos, se temos um governante X ou Y que está fazendo determinada situação, não precisamos seguir esse caminho, né, se não é de nosso desejo. E algo muito importante da gente observar também é que às vezes a gente entra, como o Guilherme colocou, em brigas e discussões desnecessárias que não nos levam a lugar algum, ao invés de, por exemplo, né, a gente que é cristão, observar a importância de uma prece para esses governantes que estão lá. Ah, mas não vai influenciar, né? Eles estão fazendo coisas erradas, então a minha prece não vai ter efeito. Bom, no momento que a gente considera essa inércia,
né, a gente também está deixando de fazer, porque se a gente fizer uma prece, né, pedir para que eles tomem decisões corretas para conosco, né, para com o nosso próximo, a gente vai estar, né, já dando a nossa contribuição nesse sentido. Às vezes a gente acha que a gente não consegue fazer nada, mas uma prece já é uma grande ferramenta, né? A gente já consegue despertar o nosso desejo de mudança, né? Então, esse é um fator que a gente pode sim estar colaborando. E as dificuldades são inúmeras, as provas, as expiações que a gente passa, elas estão aí, a gente tem que buscar enfrentar, né? É a mesma coisa que a gente observar uma pessoa, né, que tem uma deficiência e passa a apenas reclamar da deficiência que tem e não busca, né, recursos para transformar aquela deficiência em outra coisa. Né? Assim como a questão do desafio que é as pessoas que possuem dificuldades financeiras. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras, mas não sabemos qual o motivo, às vezes, daquela pessoa estar passando pelaquela dificuldade. Então, a maneira que é avaliada essa situação, a maneira que tem a reação da pessoa, conta muito, né? O nosso país, por exemplo, está passando por dificuldades, né? Mas a gente, né, como eu falei anteriormente, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo social, a gente pode estar plantando uma semente, né, que vai, com certeza, ou possivelmente, né, dar bons frutos lá na frente. Agora, se a gente ficar preso nessa ideia que tudo está perdido, né, que os governantes estão errados e que a gente não pode fazer nada, né, a gente está deixando de fazer, né, de plantar a nossa semente e de fazer a nossa parte, né, porque cada um de nós tem uma parte. Mas que a gente acha que está impotente em relação a isso, a gente não está, né? Se a gente vai plantando, aos poucos a gente vai colher. Perfeito. Nós não devemos esperar, né, que o topo, né, ou seja, os governantes se transformem e mudem, se tornem alguém bom. Não, aí depois disso eu, né, começo a descer essa pirâmide. Não, daí nós aqui embaixo, aí nós mudaremos a nossa conduta. Então façamos o contrário, né? Começamos modificando a nossa conduta, melhorando a nossa conduta, e assim, né, o grupo se melhorando vai refletindo isso nas pessoas que estão, né, nesse sentido do poder, né, estão no topo decisório. Nós vamos transformando essas pessoas através do nosso próprio exemplo e transformação como grupo e como sociedade, não é mesmo?